Olá, muito bom dia. Você que nos acompanha, paz seja convosco, aí a todos os ah, nossos irmãos, nossos amigos, todos que estão acompanhando a transmissão da oração do meio-dia. Deixa eu só conferir aqui. Isso, o áudio está tudo certo. Então vamos lá. Hoje, mais uma oportunidade, né, em que nós aqui. Deixa eu ver, dia 18 de agosto. Isso. Hoje, dia 18 de agosto, mais uma oportunidade em que a gente está aqui falando a respeito da Constituição Federal e da necessidade de orarmos pelo Brasil. Tá? Então, muito obrigado a você que nos acompanha. Nós estamos orando pelo Brasil todos os dias ao meio-dia. Você é nosso convidado. Muito obrigado por estar aqui, muito obrigado por fazer parte desta corrente de oração que está levando a nação brasileira até o trono de Deus em oração. Eu quero agradecer aqui a nossa irmã Maria de Fátima, que está aqui conosco. Deus abençoe o pastor Samuel por esse projeto, orar pelo Brasil todos os dias. O irmão Emerson, lá de Barcarena, no Pará, né? A irmã Maria de Fátima é Cândido Mota, aqui no interior de São Paulo. O irmão Emerson, lá em Barcarena, paz seja convosco. A irmã Valdete, aqui de Campinas, também no interior de São Paulo. A irmã Maria de Fátima dizendo a transmissão está ótima, que bom, obrigado pelo retorno. E a irmã Marinalva, lá de Sergipe, né, lá da cidade de Estância, lá no estado do Sergipe. Então, muito obrigado, né? Nós já temos aqui 3 estados, né, representados: São Paulo, Pará e Sergipe, assistindo a transmissão de hoje. Muito obrigado a todos que nos acompanham, né? Nós temos aqui os irmãos que estão no YouTube, outros pelo Facebook, participando da oração do meio-dia. E então vamos lá, né? Vamos manter aí, você já sabe o formato do programa, a gente entra falando sobre um conteúdo de direito constitucional e depois vamos para a oração, né? Eu quero lembrar você também, por gentileza, dê aqui o like, né? Dá o joinha aqui nesse vídeo, mesmo que você já deu em outro vídeo, agora no de hoje, né? Vai lá dar um joinha, que isso ajuda a compartilhar o vídeo e a outras pessoas também fazerem parte dessa corrente de oração. Também se inscreva no canal, caso você não seja inscrito ainda. E nós vamos agora distribuir para você, estamos distribuindo para você um livro chamado Ensina-nos a Orar. Talvez você fale, eu quero orar pelo Brasil, mas eu não tenho ideia, né, do que dizer durante a oração, como que eu me dirijo a Deus, eu vou pedir o quê, né? Então, nós estamos aqui dando um conteúdo para você sempre, todos os dias, para que você saiba a respeito do que orar. Mas temos também esse livro, Ensina-nos a Orar, que fala de maneira geral como construir um hábito de oração, para que você possa orar, os motivos de oração que a Bíblia nos orienta. Então, temos que orar pelo governo, né? Pelas autoridades, é por isso que nós estamos orando aqui. Mas tem também, a Bíblia ensina a orar pela família, a orar pela igreja, pelo pastor, pelas pessoas que exercem autoridade dentro da igreja que você congrega, né? Então, pelos líderes religiosos. Então, nós estamos ali mostrando para você como construir um hábito de oração neste e-book. Ensina-nos a orar, tá? Baixe aí gratuitamente, só entrar na descrição do vídeo, clica e baixar sem nenhum custo. E também estamos oferecendo a você gratuitamente o livro A Lista de Trump, né? Então, esse livro, ele mostra um livro digital para você ler no seu computador ou celular. Ele mostra as autoridades brasileiras que foram alvo de sanção internacional agora recentemente. É um fato inédito, uma coisa que nunca aconteceu. Então, nós estamos pedindo que você ore, né, em favor destas autoridades, ou que você ore em favor do Brasil e das autoridades brasileiras. E a lista das autoridades está aqui neste e-book. A Bíblia fala para orar pelos reis e por todos que têm autoridade, para que possamos viver uma vida calma e pacífica, né? Então, essa vida calma e pacífica, com dedicação a Deus e aos outros, respeito aos demais, essa vida ela passa pelo governo, né? O governo ele tem um papel nessa vida calma e pacífica que nós podemos viver, né? Então, se o governo não atuar de forma correta, não cumprir o seu papel, nós então teremos dificultada a nossa caminhada, a nossa vida, e teremos mais dificuldade, né, de ter uma vida calma e pacífica, mais dificuldade para ter dedicação a Deus, porque cada um vai estar pensando
em defender a si próprio, né, em buscar ali a solução para o seu próprio problema e não necessariamente cuidar, por exemplo, de dedicar-se a Deus, à religião, à fé. Muito bom. E também aqui um outro versículo dizendo que se a gente clamar a Deus, buscar a Deus de coração, ele vai ouvir a prece e vai atender, perdoando os nossos pecados e sarando a terra, né? Então, isso também é importante nós orarmos a Deus para que Deus possa sarar a nossa nação de toda crise, de todo problema. Está aqui também a Odete de São José do Rio Preto enviando a saudação. O Pai seja com todos. Obrigado, Odete. Satisfação ter você conosco. Então, aqui, pessoal, esse nosso bate-papo sobre direito constitucional, né, sempre falando aqui sobre algum tema e para que a gente coloque tudo isso em oração na presença de Deus. Eu quero destacar para você que nós estamos em guerra, né? Esses dias até foi a própria Odete que colocou aqui um vídeo dizendo que nós estamos em guerra. Estamos em guerra comercial, estamos em guerra tarifária, estamos em guerra ideológica. O Brasil está em guerra, né? Então, nós, diante dessa situação, nós, como cristãos, vamos fazer o quê? Nós vamos pegar as armas também e lutar? Não, nós vamos orar. Essa é a conduta do cristão. Sabendo que o Brasil está em guerra, está vivendo um momento conturbado, está vivendo sanções internacionais que nunca aconteceram, estamos vivendo esse momento totalmente diferenciado, né? Então, nós precisamos orarmos. Nós vamos entender que é o momento da oração. É o momento dos cristãos se colocarem diante de Deus, pedindo a intervenção de Deus no nosso país. Então, é esse o objetivo claro, irmão, da nossa campanha de oração. Essa é uma campanha nacional de oração em favor do Brasil. E aí, irmãos, nós estamos pedindo o quê? Que o povo saia para a rua protestar? Não. Nós estamos pedindo, irmão, intervenção estrangeira no Brasil? De jeito nenhum. Nós estamos pedindo intervenção militar? Também não, irmãos. Tudo isso são possibilidades totalmente descartadas aqui na nossa campanha. Nós estamos orando para que haja uma intervenção divina. Nós queremos que Deus faça a obra de maneira institucional, pacífica, sem que não haja violência, que não haja perda de vidas, que nós possamos ver o caminho institucional dentro das instituições, dentro das soluções que a própria Constituição Federal oferece, nós vejamos uma solução para a atual crise tarifária, comercial, institucional que o Brasil está passando. Tá? Então, é esse o nosso motivo de oração. Nós estamos aqui para orar por isto, não é? Então, aqui, a Odete está comentando aqui, oremos com fé e esperança para que Deus se compadeça de nós, brasileiros. Amém, Odete, é exatamente isso. Estamos orando com fé para que Deus se compadeça de nós, perdoe os pecados, sare a nossa terra, né? Como nós vimos ali no versículo do 2º livro de Crônicas. Muito bem, hoje o nosso estudo de direito constitucional vai falar do artigo 136 a 141 da Constituição, que descrevem o estado de defesa e o estado de sítio. Puxa, o que é isso, pastor? Eu não sei o que é o estado de defesa, o que significa? Estado de sítio, o que é o sítio? É o sítio onde a gente planta lá a laranja, onde cria o gado? Não é isso, irmãos. O estado de defesa é quando há a necessidade de impor restrições a direitos, medidas excepcionais em razão de um problema que aconteceu no país. E o estado de sítio também, tá? Só que existe uma diferença entre os dois e nós vamos aqui pontuar para você essas diferenças. Então, veja, o estado de defesa está ali no artigo da Constituição, ele tem uma aplicação local, né? Então, imaginemos que a gente tenha um problema gravíssimo aí, uma instabilidade institucional, uma calamidade, né, de grandes proporções, até como aconteceu ali no Rio Grande do Sul, mas lá não foi declarado o estado de defesa, né? Se fosse declarado, ele seria decretado ali por 30 dias e prorrogável apenas uma vez para mais 30, e neste período, irmão, nós teríamos um estado totalmente diferenciado, excepcional colocado ali, para que fosse, irmão, suprimida algumas garantias constitucionais e para que pudesse colocar em ordem, irmão, todo o problema que aconteceu lá. Mas não foi o caso, porque apesar da calamidade de grandes proporções que aconteceu no Rio Grande do Sul,
não houve uma quebra da ordem, né? Nós não vimos ali, ali de repente, uma revolta da população, nós não vimos ali nenhuma luta armada, nós não vimos ali nenhuma invasão estrangeira. Agora vamos aproveitar e invadir o Rio Grande do Sul lá pela Argentina, o Paraguai, alguém. Nós não vimos ali, irmãos, saques, né? O quebra da ordem, né? As pessoas começaram a saquear as lojas, as coisas. Isso não aconteceu, irmãos. Então, lá na crise agora, da recente enchentes que aconteceram no Rio Grande do Sul, houve sim uma calamidade de grandes proporções, mas não o suficiente para estabelecer um estado de defesa, tá? Então, esse estado de defesa não foi decretado lá no Rio Grande do Sul. Chegou aqui a nossa irmã Ocilene, que também é do Pará, e a nossa irmã Valéria Gonçalves, né, que se não me engano é de Minas Gerais, né? Então, mais um estado aqui conosco hoje. Já temos 4 estados aqui hoje representados pelas as pessoas que estão aqui nos assistindo. Então, veja, o estado de defesa, ele é aplicado por 30 dias, pode prorrogar por mais 30 e aí acabou. Tá? Essa é a ideia. E ele tem como objetivo colocar de volta a ordem, né? Essa quebra da instituição, da estabilidade institucional. E esse problema, essa calamidade causada por algum problema da natureza e tal, ele será corrigido, né? Será corrigido através dessa decretação de um estado de defesa. Então, aí, a gente tem medidas excepcionais, né? Vão ser feitas ali coisas diferentes, então talvez uma intervenção federal, talvez umas atividades que vão restabelecer a ordem naquele lugar, né? Pode ser, é sempre localizado, pode ser um estado, pode ser uma região, não tem amplitude nacional, né? Então o estado de defesa ele é localizado. Aqui a Valéria está dizendo, eu sou de Juiz de Fora, Minas Gerais, né? Muito bom. E também a Maria Batista, que é lá também do Pará. Pai seja convosco, continuamos em oração pelo Brasil. Todas muito bem-vindas aqui. E aí no estado de sítio já é diferente. Ele é aplicável a todo o território nacional por 30 dias e pode ser prorrogado de forma indefinida, mais 30, mais 30, mais 30, até resolver o problema. Mas quando que ele é aplicável, o estado de sítio? Quando há uma comoção nacional, quando o estado de defesa não funcionou, foi decretado numa região e o problema só aumentou, então aí vem o estado de sítio, né? Então aí também nos casos de declaração de guerra, se o Brasil entrar numa guerra, pode ser declarado, não significa que entrará imediatamente, mas pode ser declarado o estado de sítio. E aí no estado de sítio algumas garantias são suspensas. Então, por exemplo, nós temos o direito de reunião, todo mundo pode se juntar, reunir numa praça, fazer um protesto. Se estivermos em guerra, esse direito pode ser suspenso. Tá? Então, também o direito ao habeas corpus, a pessoa que foi presa, e essa prisão tem relação com a guerra, digamos que seja um espião, né? Porque o habeas corpus, irmãos, ele é um direito, toda prisão, qualquer prisão que aconteça no Brasil, ela tem o direito à revisão por outra autoridade. É isso que é o habeas corpus, né? Então, você foi preso, alguém foi preso, seja quem for quem autorizou essa prisão, foi o delegado de polícia, foi o juiz, foi o promotor, alguém deu voz de prisão, prendeu alguém, tá bom. Esta prisão está sujeita a uma reanálise por outra autoridade. Outra pessoa tem que olhar se essa prisão é legal. E esse direito, irmãos, é uma garantia constitucional, é uma garantia por tratado internacional. O Brasil é signatário de um tratado de São José de Costa Rica, e esse tratado, irmãos, assegura que toda pessoa tem o direito à revisão da ordem de prisão. Então, veja, esse direito pode ser suspenso se tiver relação com a guerra durante o estado de sítio. Então, tem um espião aqui, uma pessoa que está enviando informação do Brasil lá para outra nação que está nos atacando, e ele é preso. Aí ele não tem direito ao habeas corpus, né? Porque aí nós vamos soltar a pessoa que está prejudicando o país, né? Então, isso não vai acontecer. Mas, com exceção desse caso de guerra, onde é possível suspender o direito ao habeas corpus, a suspensão do direito ao habeas corpus não é permitida, né? Talvez, nós só vimos isso, né, em momentos em que não havia democracia. Então, por exemplo, o ato institucional número 5, o famoso AI-5, durante o regime militar, suspendeu o direito ao habeas corpus. Então,
Isso não é correto, isso foi num momento em que não havia liberdade de expressão no país, onde não havia democracia no país, onde não havia eleições livres no país. Então, totalmente fora daquilo que é hoje o regime constitucional da Constituição Federal de 88, que diz que essa garantia não pode ser suspensa, interrompida, em nenhum caso, a não ser esse do estado de sítio, o momento em que o Brasil esteja passando por guerra. E esse é o motivo, inclusive, que nós temos ajuizado aí pedidos de habeas corpus em razão desses inquéritos que têm acontecido na Suprema Corte, né? Porque esse direito não pode ser suspenso. Muito bem, como que funciona o estado de defesa e o estado de sítio? Eles são decretados pelo presidente da República. Se for o estado de sítio, ele primeiro pede autorização do Congresso. Ele protocola um pedido para o Congresso tem prazo para dizer se concorda ou não, e aí, autorizado pelo Congresso, ele decreta o estado de sítio. Agora, o estado de defesa, ele primeiro decreta o estado de defesa para depois enviar essa informação para o Senado, e o Senado pode confirmar ou não a decisão do presidente, né? Então, essa é a diferença. No estado de sítio, reservado aí para grave comoção nacional ou guerra, ele toma a decisão e depois o Congresso autoriza, né? E no caso do estado de defesa, que é uma coisa já localizada, regional, mais simples, ele pode tomar a decisão primeiro e depois o Congresso confirmar aquilo que ele decidiu. Esse poder está com o presidente da República, tá? E esse estado de defesa e o estado de sítio é para nós uma coisa assim bem importante enxergarmos que ele significa a ordem no caos, tá? Ah, agora veio uma guerra, vai virar uma bagunça, né? Então, aí a pessoa vão cometer crimes, porque está acontecendo uma guerra, eu vou ali, mato meu vizinho. Entende? Você não pode. Não. O caos, ele por mais que seja o caos, houve uma calamidade, estamos em guerra, é algo complicadíssimo, algo bastante excepcional, mas mesmo em situações de crise, nós precisamos de uma resposta institucional adequada que mantenha o devido processo legal, que mantenham as garantias democráticas, que mantenha o país funcionando. Né? Não é porque nós estamos em guerra que nós vamos agora, esquece, não tem mais, né, garantia de nada, nós vamos fazer o que quiser, o que dá na cabeça. Não é isso, tá? Então, mesmo em situações de crise grave, uma guerra decretada contra o Brasil está sendo bombardeado, está caindo bomba aqui no Brasil, mesmo assim, nós continuamos sob a lei e a ordem, nós continuamos seguindo o que diz a Constituição. Esse caso também está previsto lá. Então, não é por isso que vai fechar o Congresso, não é por isso que vai retirar a garantia da Constituição de que o Brasil é regido em 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Não é por isso que você vai implodir a ordem constitucional. Entende? Mesmo que haja uma grave, vamos dizer que tem um vulcão, um furacão, uma enchente, não importa, nós vamos continuar seguindo a lei e a ordem. Nós vamos continuar seguindo as diretrizes da Constituição Federal. Nós vamos continuar sujeitos à lei. Então, veja, mesmo em situações críticas, de calamidade, de guerra, nós continuamos sujeitos à ordem institucional, ao texto da Constituição, a uma vida regrada, ordeira, conforme o país civilizado e democrático que nós somos. Não é porque aconteceu essa crise que cada um pode fazer o que quiser, tá? Então, essa é a previsão constitucional, a ordem no caos. Sobre isso está tratando os artigos que nós estamos estudando hoje, a partir do 136 até o 141 da Constituição Federal, que tratam do estado de defesa e do estado de sítio, tá? Então, esse é o conteúdo que eu gostaria hoje de passar para vocês e dizer que nós vamos orar pela manutenção da ordem.